Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Eu Escolhi Prosperar, o podcast mais próspero do Brasil. Estou muito feliz em estar aqui mais uma vez. Meu nome é Alan Espinosa, sou estrategista financeiro, host desse podcast e hoje nós vamos falar de um tema bem interessante nesse episódio. Eu falo isso em todos os episódios, né? Eu sou suspeito porque eu gosto de todos os temas que a gente tem aqui. O tema de hoje é: cursar odontologia não é para pobre. Eu sei, é uma frase bem engraçada, bem polêmica, e eu trouxe uma convidada bem especial para falar sobre isso. Uma pessoa que me procurou para trabalhar como gestor dela há um tempo, há 3 anos atrás, e de lá para cá eu aprendi a admirar tudo que ela vem construindo e a gente acabou se tornando amiga. Minha convidada de hoje, doutora Patrícia Vieira, especialista em lentes em resina, referência em Atibaia, São Paulo e região, cirurgiã dentista, empresária, empreendedora, vem crescendo cada vez mais nos últimos anos. Patrícia, muito obrigado por estar aqui, estou muito feliz por receber você aqui para contar um pouco da tua história, da tua ascensão, de tudo que você vem construindo. Desde quando eu montei o projeto do podcast, você estava na minha listinha para vir contar. Então, muito obrigado pela tua presença. Eu que agradeço pelo convite, né? Por estar aqui. É uma honra compartilhar um pouco da minha trajetória, desde o início até hoje aqui. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Eu acredito que a tua presença aqui, ela tem vários significados, mas o maior deles, Patrícia, é realmente mostrar para os dentistas que estão começando, que ainda não se encontraram, que às vezes ainda não acredita na odontologia, que é possível chegar lá. Exato. Então a tua história vai mostrar isso para eles, concorda? Concordo, e foi exatamente isso que há um tempo atrás, quando eu estava lá, né, no começo da minha profissão mesmo, depois que eu já tinha me tornado dentista, foi uma história também de uma pessoa que começou de baixo, que me motivou a saber que um dia eu poderia. Entendeu? Então eu acredito que as histórias, né, inspiram outras pessoas. Eu quero deixar um pouquinho aqui, né, do que a Patrícia vem construindo ao longo desses anos para também, pelo menos, uma pessoa motivar. Boa. Tenho certeza que vai ser muito útil. Antes da gente começar, eu quero saber sobre esse tema que a gente escolheu juntos, mas antes disso, por qual motivo você escolheu ser dentista? Na verdade, eu nunca quis ser dentista. Não tem nenhum dentista na família. Nunca passou pela minha cabeça falar assim, não, quero ser dentista. Mas quando eu tinha aí uns 14, 15 anos, eu comecei a trabalhar num consultório de odontologia, né? Era bem nova, eu venho de uma família muito simples. E eu comecei, né, mais cedo a trabalhar por conta, né, que eu queria, né, poder ter as coisas. E aí, nesse consultório, eu comecei a ver as dentistas trabalhando. E eu falei, nossa... Que chique ser dentista. Eu falei, nossa, acho que eu também quero ser assim. E eu via elas atendendo, né? Principalmente parte de cirurgia, que eu não faço cirurgia hoje. Mas eu queria fazer aquilo. Elas transformavam, né? Tanto o sorriso quanto a vida das pessoas. E aquilo me motivou a fazer o curso. Só que aí, né, na minha cabeça, fazer odontologia, eu tinha até vergonha de falar. Quando as pessoas falavam, o que você vai fazer, né? Depois que eu entrei no ensino médio, o que você vai fazer de curso? O que você quer fazer? Eu tinha vergonha. Eu queria muito, né? Ardeu no meu coração de falar assim, quero fazer odontologia. Mas eu tinha vergonha de falar isso para as pessoas. Por ser inacessível, teoricamente? Por ser inacessível, porque eu não tinha recurso, né? E aí, como eu não tinha recurso, eu falar isso para as pessoas podia soar, né? Algo assim, o que essa menina tá pensando da vida? Tá doida. Tá doida, exatamente. E aí, eu fiquei com aquilo. Fui, né, pensando, né? Aquilo foi amadurecendo na minha cabeça. Por mais que eu via que aquilo era algo distante para mim, eu ainda, né, tinha um sonho, queria ser dentista. E aí, um dia, né, eu falei assim, não, vou ter que expressar isso que eu quero, né? Quando alguém me perguntar, eu vou falar. E aí, um dia, uma pessoa muito próxima a mim chegou e perguntou, né, o que eu queria fazer. E eu falei que eu queria fazer odontologia. Essa pessoa me olhou dos pés à cabeça, né, e falou pra mim assim, odontologia não é pra você, não é pra pessoas do teu tipo. E eu fiquei assim, né, perplexa. E dali surgiu esse tema de hoje, provavelmente. Exatamente. Que odontologia não era coisa de pobre. Exatamente. E nesse dia, eu tinha 2 opções. Ou eu, né, usava essa frase, esse, né, que me impactou naquele dia, para motivar como forma de combustível ali para eu seguir, ou eu desistia, né? E eu, o que eu fiz, né? Que eu sou meio insistente. Quando eu quero uma coisa, eu sou teimosa. Quando eu quero uma coisa, eu falei assim, não, vou provar,
né, na minha cabeça aquele tempo, eu falei assim, não, vou fazer sim. E aí eu fiquei com aquilo. E aí, claro, né, que aí foi o primeiro desafio que eu enfrentei na minha vida. Como que eu vou fazer odontologia? Da onde eu vou tirar dinheiro para fazer esse curso? Então, esse começo, né, até essa ideia se tornar, de fato, eu começar a cursar, né, a odontologia foi bem complicado. E você fazia o que nesse consultório que você trabalhava? Eu auxiliava a dentista. Ah, era auxiliar já. Isso, trabalhava também na recepção, ajudava ela ali, né? Era uma amiga próxima, que inclusive é uma pessoa que eu admiro bastante. Foi por conta dela, né? Que eu, né, sempre agradeço ela, que, né, despertou isso no meu coração. E é importante você falar, que cidade que era? De onde você veio? Que Meu aconteceu Deus isso do céu, tudo? perdida no planeta. Eu venho de uma cidade, né, do interior de Minas Gerais, chama Muzambinho, uma cidade bem pequenininha, tem aí cerca de uns 23 mil habitantes. Tem luz elétrica, energia, Uai, pra Wi-Fi. chegar lá é bem complicado, viu? Asfalto. Só canoa, tem que pegar canoa. Não tem asfalto, não. Brincadeira. Mas é uma cidadezinha bem pacata Olha eu mesmo. que moro em Valentim Gentil falando isso, né? Então, 15 pelo mil amor de habitantes. Deus. Ai, vem pra São Paulo, não sabe nem se movimentar, né? Mas é uma cidadezinha bem pequenininha. E assim, desde pequena, né, eu e meus irmãos, a gente cresceu com os meus avós, né? A gente sempre teve uma infância bem difícil, graças a Deus, a gente nunca passou fome, isso, né? Sempre, né, a gente teve, né, as coisas, mas tudo muito limitado. Então, assim, essa cidadezinha, né, ainda mais quando eu morava lá, era bem complicado pra mim, porque eu pensava assim, meu Deus, onde eu vou fazer odontologia? Não tinha odonto na minha cidade, tinha numa cidade próxima, que acho que dá uns 70 quilômetros, mas o que acontece? Período integral. Eu falei, como é que eu vou fazer faculdade de odontologia, período integral? Eu tenho que trabalhar, como é que eu vou fazer, né? E aí vou pagar foi... como, né? Exatamente, e aí foi bem complicado. A gente faz piada de cidade pequena, viu, pessoal? Mas porque a gente vem de cidade pequena. Eu gosto de falar sobre cidade pequena. Muitas pessoas estão em cidade pequena assistindo a gente, Patrícia, e às vezes não enxergaram ainda que é possível também. Exato. Nós dois somos 2 exemplos disso. Uhum. Eu tô lá até hoje, você ainda veio para a cidade maior, né? Você vai terminar de contar. Mas, galera, hoje em dia com Instagram, com rede social, o que eu tenho de reflexão aqui é que vocês podem se tornar referência de qualquer lugar do mundo hoje. Eu também acho. Né? Se você fizer um trabalho bem feito, tiver força de vontade e não se limitar ao lugar que você tá, pode se tornar referência, dependendo da quantidade de habitante, do lugar que você tá. É possível hoje em dia. Sim, tá tudo dentro da nossa cabeça, né? Quando a gente gira aquela chavinha, porque eu falo que assim, eu falo por mim, que vem de uma família muito simples, pensar em coisas assim grandes na vida é muito difícil. A gente fica muito limitado, né? A gente nunca imagina. Eu nunca imaginava a Patrícia, né, de 10 anos atrás, nunca imaginaria chegar onde está chegando hoje. Pra mim era assim, meu Deus do céu, isso não tem como, não tinha como, entendeu? Então é complicado. Mas eu acho isso muito bom. Eu também não consigo imaginar as origens que trouxe a gente até aqui, Patrícia, trouxeram a gente até aqui, eram improváveis. Uhum. A gente tinha muito mais chance para dar errado do que para dar certo. Com certeza. Né? Porque a maioria dá errado. Hoje, quando a gente tá aqui gravando um podcast num lugar bonito, atendendo clientes num lugar legal, você numa clínica daquela, as pessoas que começam a seguir a gente no Instagram a partir de hoje acham que sempre foi assim. Tudo foi lindo. Tudo foi lindo. Exatamente. E não é real isso. Uhum. Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado com as comparações, porque teve toda uma trajetória até chegar aqui. Exatamente. Porque quem começa a seguir a Patrícia agora e ver aquela clínica no nível que você construiu, o trabalho no nível que você está realizando, ela vai falar, a vida da Patrícia é muito fácil, eu quero ser igual ela rapidinho. E não é assim. E às vezes as pessoas, né, ficam assim, nossa, mas por que eu não consigo isso? Por que eu não tenho esse resultado igual tal pessoa? Por conta disso, as pessoas se comparam muito, né? E eu falo que as pessoas também não curtem o processo. Porque tudo na nossa vida é essa trajetória, a gente tá todo dia ali plantando e as pessoas não estão cuidando ali do processo. Aí na primeira, né, o primeiro obstáculo que tem, o que a pessoa faz? Ah, não, acho que não é pra ser. Ai, não é pra mim isso daí não é? E as pessoas se vitimizam demais. Então as pessoas não botam ali o objetivo e falam, não, eu vou fazer e vou fazer acontecer. Que é uma coisa que eu sempre falei, que a gente tem, vamos supor que a gente quer alguma coisa na vida. Eu falo que a gente não pode querer um pouquinho.
Não é assim, eu quero um pouquinho. Naquele tempo, se eu falasse assim, eu quero fazer odontologia, mas se não der certo, deixa pra lá. Não, você tem que querer e querer muito. Se você não quer muito aquilo, não vai dar certo. E continua aquela história, você fez odontologia onde? Eu fiz odontologia aqui em São Paulo. E assim, como que foi, né, o processo até eu conseguir fazer odontologia? Durante aí, o que eu pensei? Como que eu vou fazer odontologia? Né, o pessoal da minha família não podia me ajudar, ninguém tinha condição de me ajudar. E aí eu falei, como que eu vou fazer? Aí durante os 3 anos ali do ensino médio, eu falei assim, o que eu vou fazer? Eu vou tentar fazer odontologia em São Paulo, porque lá tem faculdade, né, que é período ou matutino, ou tem período noturno, vou conseguir trabalhar, mas aí tem a lista de material, né? Então assim, o que eu vou fazer? Como que eu vou pagar? E aí durante o ensino médio, eu tava trabalhando, eu comecei a juntar dinheiro. Falei, vou fazer um caixa, né? Não ganhava bem pouquinho na época, mas eu comecei já a juntar dinheiro. Falei, vou juntar dinheiro, porque quando chegar lá e eu precisar desembolsar um valor, eu já tenho. E foi o que eu fiz. Comecei a juntar o dinheiro, me formei no ensino médio, e aí surgiu, né, a oportunidade de eu fazer faculdade de odontologia em São Paulo pelo FIES. Então, eu financiei a minha faculdade. E aí eu comecei o curso, só que aí o que aconteceu? Eu falei assim, eu vou fazer odontologia em São Paulo, falei com a minha família, e graças a Deus eu tinha minha irmã aqui na época, eu falo assim, que ela foi uma pessoa assim que foi o divisor de águas. Foi assim que eu falei, nossa, agora eu vou conseguir iniciar o curso. E aí, pra minha família, foi assim, um baque. Como que a Patrícia vai sair de Muzambinho para ir para São Paulo? Que perigo, meu Deus, cidade grande. Foi assim, vai se perder lá. Exato. Como forma de cuidado, né? Eles falam isso como forma de cuidado. Mas eu teimosa, né? E o mineiro já tem isso, né? Tem muito. De proteção, de querer a família perto. Sim, muito. E aquele medo, né? Porque aquele medo te cerca e você fica assim, meu Deus. Mas eu sempre tive muita coragem, né? E aí eu falei assim, vou. Aí morei, né, um tempo com a minha irmã, depois eu morei em República, até que do penúltimo ano pro último ano, eu morei sozinha numa kitnet, e assim, no primeiro ano já, eu tinha aquele dinheiro, eu já consegui pagar, comprei sempre material usado. Você lembra o valor usado. que você tinha juntado? Eu juntei quase 4 mil reais. No ensino médio você conseguiu juntar 4 mil reais? 4 mil reais. Há quantos anos atrás? Porque você tem quanto tempo de formado? Foi 10 anos atrás, porque eu vou fazer 6 anos de formada, eu entrei na faculdade com 2019. 4 mil reais há 10 2015. anos atrás era significativo. Exatamente. E aí, juntei esse dinheiro, e até meu pai brincava, meu pai ficava todo orgulhoso, né? Que eu conseguia juntar dinheiro, ganhava tão pouquinho, né? Já conseguia juntar dinheiro. E aí, eu consegui. Aí, beleza. Né, fui fazendo o curso, tudo foi sempre muito difícil. Quando eu vim para São Paulo também, eu arrumei um emprego num consultório de odontologia. E aí era auxiliar lá nesse consultório. E também foi muito difícil. Não foi lindo. Não foi ir para São Paulo. Ai, que beleza, tô fazendo odonto. Que lindo. Não. Foi desafiador. Cada ano que se passava era cada vez mais desafiador. E eu falo que assim, os motivos para desistir foram tantos. Meu Deus, quantas vezes eu me pegava chorando, falando assim, que sonho de pessoa besta, que bobeira. Minha família tá lá, tô aqui passando o maior perrengue, pra que isso? Então, assim, a vontade de desistir existiu. Porque às vezes a pessoa fala assim, mas ela fez foi guerreira, corajosa. Nossa, super corajosa. Não, tinha medo. Claro, eu saía muito tarde do meu serviço, eu trabalhava na Zona Leste e morava na Zona Norte. Pegava metrô, pegava ônibus, e eu tinha medo, porque às vezes eu saía do consultório muito tarde, era mais de 8 da noite, e eu sozinha na rua, e eu ficava assim, meu Deus, também tive medo. Mas assim, eu falo que se você tem aquele objetivo, você tem persistência, está determinado a concluir aquilo na tua vida, você vai. E Deus, né? Deus na nossa vida é tudo. E você chegou em algum momento nesse percurso de passar pela tua cabeça sobre aquela frase que a pessoa disse, eu acho que ela estava certa, odontologia não é para pobre mesmo, não. Cheguei. Teve um dia que eu falei assim, meu Deus do céu, porque o pessoal da minha faculdade, né, como estava de manhã, e a minha turma, né, o meu grupinho ali da faculdade, nenhum deles trabalhava. E todo mundo, eles compravam os materiais assim, né, tudo novinho, eu tinha tudo usado, tinha coisa que eu nem tinha. E aí eu ficava pensando assim, meu Deus, acho que isso aqui não é pra mim, não. Eu acho que eu tô no lugar errado, né? E também quando, às vezes, né, tinha mês que às vezes não tinha as coisas, eu ganhava muito pouquinho. Eu lembro que eu ganhava, acho que um salário de R$900,
E aí eu tinha ali um gasto de aluguel de R$600, sobrava um dinheirinho, né, por mês. Tinha que pagar ainda internet, tinha que pagar, né, transporte, eu tinha uma parte pelo meu trabalho. E aí eu ficava, várias vezes eu repensei, né, será que isso daí é pra mim mesmo, né? E aí foi bem difícil essa parte. E ficar longe da minha família, que também era muito apegada, também foi difícil. E toda vez que eu ia pra minha cidade, o que eles falavam? Minha avó, tadinha. Vai embora não, Patrícia, fica aqui. Tá lá naquela cidade sozinha, credo. Mas assim, eu falo que a gente tem que, né, persistir. Ser firme naquilo, né, naquela decisão. Uma frase dessa de que odontologia não é pra pobre, na altura do campeonato, no que você estava vivenciando, é algo que fica marcado, né? Tanto é que ficou que quando a gente foi decidir o tema do podcast, e foi a primeira coisa que você me falou. Foi? Falei assim, nossa, né? Foi então isso tá aí dentro até hoje, de alguma maneira. E eu venho provando isso cada vez mais, né? Que hoje eu venho, né? Tudo que eu venho conquistando, que eu olho pra trás, eu falo, odontologia é pra qualquer pessoa. Que tenha persistência. Exatamente. E às vezes a gente fala, né? Eu falo muito assim, que é tudo Deus na nossa vida. Mas se você não acordar cedo, se você não for atrás, não dar teus pulos, você não consegue nada, não. Faz muito sentido. E aí, depois que você se formou, quais foram os primeiros desafios? Porque, beleza, consegui provar que a odontologia era para mim, me formei, tô aqui em São Paulo fazer o quê? Aí eu me formei na pandemia. Aí me formei, eu falei assim, justo no 2020? ano... Justo no ano que eu me formei, aí não pode atender, gente? Como é que faz? que eu vou fazer? Eu não tenho salário mais de auxiliar, né? E aí, mas aí, né, esperei passar um tempo, ainda sempre tive dinheiro guardado. O pouquinho que eu tinha, eu sempre guardava. Eu nunca ficava com R$0, então eu sempre tive isso na minha cabeça, né? E aí me formei, aí comecei a atender num consultório, nesse consultório que eu já trabalhava em São Paulo, só que esse consultório era um consultório meio perigoso, o lugar desse consultório. E aí eu fui chamar o paciente um dia, e o paciente era assaltante. Eu falei assim, meu Deus do céu, eu não quero ficar mais nessa cidade. E aí foi que surgiu que eu ia muito pra Atibaia, surgiu a ideia de mudar pra Atibaia, né, mudar pra uma cidade do interior, que, né, tem aquela cara de interior, aquilo, né, de estar perto de São Paulo, e aí arrumei um emprego num consultório lá. E aí comecei a trabalhar nesse consultório, fiquei lá quase um ano nesse consultório. Fazia clínica geral e fazia orto também. E aí comecei e pegava ônibus na rodovia, era um caos também. Então, assim, não era fácil também, não. Tava lá no Instagram, toda, pegando ônibus na rodovia, maior perigo. Mas aí comecei a trabalhar nesse consultório, e aí eu comecei, né, quando eu comecei com o Instagram, começou a vir paciente. Aí eu comecei a alocar a sala, eu alugava a sala por período. 2 vezes na semana, que começou a vir os pacientes. Aí o que eu tava ganhando, eu falei assim, acho que dá pra eu abrir um consultório, né? E aí eu abri um consultório bem simples, de uma cadeira, era tudo, né, bem simples, mas assim, tudo confortável, os pacientes, tudo muito certinho. E aí eu comecei, né, com o meu próprio consultório. Tudo isso em 2020? Não, aí foi em 2021. Já tinha passado um ano. Já tinha passado um ano. E aí comecei, né, continuava postando, e as pessoas gostavam de mim, começou a me indicar, começou a vir muita gente. Nunca tive nem placa assim no consultório, vinha muitas pessoas do Instagram de indicação. Fazendo que procedimento? Nesse comecinho eu comecei já fazendo lente. Já começou fazendo antes de eu abrir o consultório, eu já eu fiz um curso de lente de resina, e aí foi a virada também de chave na minha vida. O curso lente de resina na minha vida foi assim, tipo, minha vida mudou da água pro vinho. E aí eu comecei, por conta que eu comecei a alugar salas, né, por período, foi por conta da lente. Pra fazer faceta já. Pra fazer a parte da faceta de resina. E aí eu abri o consultório, eu falei assim, não, pelo menos se eu fazer 2 casos por mês, eu já consigo. Tô rica. Tô milionária, eu pensava na época. E aí foi num segundo curso que eu fiz de lente, de faceta de resina, que eu te conheci. Foi, né, em São José do Rio Preto. E aí, quando eu tava nesse curso, eu, né, lá no curso tinha dinâmica, né, que era pra gente anotar. E na época, eu acho que meu faturamento girava em torno de uns 18 mil, 15 mil. Eu lembro. Né? E aí, eu pedia nessa dinâmica pra gente anotar num papelzinho qual era o sonho de salário que a gente queria ter. Aí eu falei, nossa, acho que eu vou ser um pouco audaciosa aqui, né? Aí eu escrevi lá, 50k. Eu falei assim, nossa, se eu ganhar 50 mil reais, acho que eu vou estar muito rica, né? E aí, mas pra mim ainda,
meio que era impossível. Eu tinha uma cabecinha, nossa. Mas você cresceu com muita crença, né, ali. Muita, muita. E eu acredito que isso que faz com que, né, muitos dentistas que eu converso hoje ficam assim, não é possível, né? E nesse começo meu foi com uma cadeira, né, que a gente chegou Sim. em faturamentos, né, bem maiores. E aí, eu escrevi no papelzinho 50K. E aí aquilo, mas assim, escrevi, mas sem achar, não acreditava muito não, pra ser bem sincera. Mas aí, né, quando a gente conversa com pessoas, né, que estão com faturamentos acima da gente, a gente começa a ver a vida também com outros olhos. A gente começa a ter acesso a coisas que você fala assim, não, se essa pessoa conseguiu, por que eu também não consigo, né? E aí aquilo ficou fundado na minha cabeça. E aí passou um tempinho, aí eu continuei com o consultório, continuei fazendo a lente, e aí a gente marcou a reunião. Isso em 2022, né? Aí depois já foi 2022. Aí, em 2022, a gente fez a reunião, a gente começou a mentoria financeira. E aí teve um mês que eu faturei aí, eu tava chegando no faturamento de 27 mil por mês. E aí eu falei, nossa, tô top. Cheguei na reunião falando pra você, não, né? Me achando. Tô rica. Tô rica. E aí a gente começou a mentoria, só que ainda tinha muita dívida de dental. Sim. Eu tava fazia algumas compras parceladas. Muito aí. Parcelado. E aí que a gente começou com a mentoria e de um mês pro outro a gente já foi pra 35 mil, alguma coisa. Foi uma coisa assim, uns 38 mil. E aí que a gente começou todo o planejamento, né, do consultório, esquematizar tudo, estruturar um faturamento. Eu lembro que a gente começou a estruturar o faturamento. Tem todo um planejamento. Exato. E também a questão de investimento. A gente começou já a investir em curso, em câmera fotográfica. Equipamento. Então foi assim, foi bem legal. O que te levou a procurar um gestor financeiro? Você me conheceu no curso, né? Conheci no curso. E aí, o que te deu na cabeça? Assim, pô, eu acho que eu preciso de um gestor. Por quê? O dinheiro entrava, cadê o dinheiro? Não tinha dinheiro. Entrava esse faturamento e eu não tinha dinheiro, não sobrava. Se sobrava era o quê? R$1.000, sei lá, R$2.000. Eu pensava, né, mas gente, mas como que pode? Cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro? E aí foi aí que eu, né, quis, né, começar com a mentoria para descobrir que de fato o que estava acontecendo. Cadê o dinheiro, né? E não tinha, não anotava porque no começo era eu sozinha. Eu que atendia o paciente, eu que abria a porta, eu que fazia tudo. Então, assim, eu não conseguia. Fazia tudo. Tudo, era só eu no consultório. E vinha alguns especialistas, né, para fazer outros atendimentos. Mas eu não tinha nada. Então, assim, parece que tudo que entrava, saía, e eu não conseguia sair daquilo. E eu lembro que quando a gente conversou, você falou para mim, assim, que precisava organizar toda essa questão, e a gente precisava separar, né, as despesas fixas, e aí que a gente começou. Então, foi a partir daí, quando eu queria saber onde estava o dinheiro, porque parecia que estava entrando, né? Mas não tinha. Eu lembro que você tinha essa média de faturamento, né? De 18 mil, 15 mil. Exato. E foi interessante, pessoal, porque a Patrícia, ela sempre foi organizada, né? Você nunca foi desorganizada. Sim, Você só não tinha as informações. Exato. Né? Quando a gente começou, Alan, você vive falando que você não é responsável por ajudar as pessoas a vender mais. E aí você chama um monte de gente no podcast que te contratou e aumentou o faturamento em X%. E nós vamos contar um pouco da Patrícia, que você vai ver que o dela também multiplicou bem. Por quê? Realmente, eu não sou especialista em venda, você sabe disso. Mas a gente estrutura metas, planejamento financeiro. A gente tira a dor de cabeça do dentista para ele parar de se preocupar com o dinheiro. Exato. E aí, você tem tempo para se preocupar com o quê? Com marketing, com vendas, com atendimento. Exato. E isso, naturalmente, né, Patrícia, faz você ter mais paciente. Eu lembro de algumas estratégias que a gente usou no seu começo. Um dentista como a Patrícia contratou a consultoria financeira. Primeiro que muita gente não contrata porque acha caro. Talvez você achou também lá no começo, Achava, né? Porque eu não tinha nem funcionário. Eu falei, como que eu vou ter? E aí, a Patrícia está aqui de testemunha, custa menos do que um funcionário dentro do consultório. Exatamente. Né? As estratégias que a Patrícia foi primeiro começar a planejar, não era nem para sobrar muito dinheiro, não. Era começar a investir em algumas coisas que era necessário para você. Né? Você não tinha ainda o curso de foto. Não. Você não tinha câmera. Não tinha câmera. Então, a gente fez o planejamento para você ir cumprindo essas etapas, passo a passo, né? Foi. Então, foi legal construir isso tudo do zero. Com R$0. Não tinha nada. Né? E aí começou a sobrar um dinheirinho.
daqui a pouco começou a faturar 35, daqui a pouco 40 e pouco, e aí começou a sobrar mais dinheiro. E quando começou a sobrar mais dinheiro, a Patrícia não subiu para a cabeça dela e ela quis gastar mais no pessoal, não. Quanto mais sobrava, a gente separava um pouquinho para fazer caixa e o restante a gente separava para investir em curso, em equipamento. Sempre muito certinho. Tem gente que não contrata, às vezes, um gestor financeiro, Patrícia, porque acredita que vai ter que se limitar. Vou contratar um gestor e vou ter que parar minha vida, não vou poder gastar, não vou poder fazer curso, não vou poder fazer nada. E você sabe que é totalmente ao contrário disso. Exatamente. A gente acha que é assim, tipo, nossa, meu Deus, mas como é que eu vou, né, me limitar tanto? E não, eu falo assim que foi necessário essa organização, essa mentoria, eu falo que assim, foi também outro divisor de águas, foi através disso que hoje eu falo que as coisas que eu venho conquistando é através da mentoria, porque se não fosse, parece que eu acho que eu não ia ser tão organizado, não ia saber, né, direcionar o dinheiro, onde investir, tudo certinho, mas assim, a gente vive também, né? Não é só, né? Não é só guardar o dinheiro. A gente vive também, mas assim, tudo muito organizado. Eu falo que também, assim, até durante o processo da gente abrir a outra clínica, também foi tudo muito regradinho, mas assim, por um período. Então a gente sabia que tinha um período, tinha um fim. Sim. Aquilo, né? Então é a pessoa suportar aquilo, suportar aquele processo, né? Vamos falar sobre essa nova clínica, porque logo que a gente era uma cadeira só, a gente já começou a falar que aquilo estava inviável. Sim. Porque você já não tinha mais espaço, vinha outros especialistas, já não tinha outra cadeira, teu consultório estava pequeno e a gente levantou a possibilidade, né, eu lembro que você falou, mas então nós vamos ter que ter outra? Falei, vai, só que nós precisamos se organizar financeiramente para ter outra. Sim, eu lembro que você falou assim, você vai precisar juntar X valor no caixa, porque a gente já consegue, né, manter um tempo de contas pagas e também para a gente já ir conseguindo com o lucro, já ir pagando as coisas todos os meses. E aí aí comecei a olhar, né, para fazer a clínica nova e tal. E aí eu falei assim, acho que vai gastar 80 mil, né, pra abrir a clínica nova. Aí você olhou pra mim, você falou, não, vai gastar muito mais que isso. Eu falei assim, meu Deus, que clínica é essa, Palanca? Acho que eu tô querendo, né? E aí que foi que a gente começou todo o planejamento. Eu acertei. Não, você errou, porque foi até mais. Foi até mais. E aí foi que a gente começou todo esse planejamento. E aí foram 10 meses de obra. A gente começou, né, aluguei o lugar, trabalhando na clínica pequena, minha agenda estava muito cheia. Eu contratei uma clínica geral, que hoje é meu braço direito na clínica. E aí a gente começou, né, tudo muito certinho, muito regradinho. E aí foram 10 meses de obra. E nesses 10 meses, a gente conseguiu, assim, finalizar a obra impecável. A gente não tinha dívida nenhuma. Faz quanto tempo que você está na clínica nova? 7 meses. 7 meses, já voa o tempo. Então você está me falando que é importante a galera entender. Quando você acabou a obra, foi para a clínica nova, você não tinha R$1 de dívida. Nem R$1 de dívida. E assim, só um adendo, a gente investiu aí nessa clínica nova quase R$500 mil. Praticamente R$500 mil. R$500 mil. E sem comprometer a reserva de emergência. Sem comprometer a reserva de emergência. Fazendo coisas ainda, né? Não deixando de viver. Claro que, né, muitas coisas limitadas, mas assim, não deixando nem nada passar, não entrando em dívida nenhuma. Então, assim, foi bem legal. Que eu lembro que no mês que abriu a clínica, no mês seguinte, tava tudo quitado. Isso. Galera, olha que legal. A gente precisa ressaltar isso. A gente faz muito esse planejamento financeiro lá no consultório para construir a clínica, porque é a realização de um sonho. Sim. E outra, é o teu modelo de negócio, é dali que você vai ganhar dinheiro. Alan, mas ela já tinha uma, mas estava limitada. Né? Uma cadeira só já não era suficiente, você estava crescendo desproporcional já em relação ao teu consultório, precisava de secretária, precisava de mais dentista, precisava de espaço, precisava oferecer uma estrutura melhor para o paciente. O que a gente fez? Todo mundo deveria fazer isso. Cria uma reserva de emergência, porque imprevistos acontecem. Dentista não vende igual todo mês. Você sabe disso. Depois coloca uma meta de venda, um orçamento de gasto, para que sobre um dinheiro ali todo mês para a gente usar esse lucro na obra. Sim. Foi esse planejamento que a gente fez. E aí a gente ia direcionando aquele lucro na obra. Alan, mas isso sai redondinho? Não, às vezes não. Às vezes você tem que usar um pouquinho do dinheiro que está guardado.
aí no outro mês sobra um pouco mais, você repõe Uhum. e vai puxando daqui, puxando dali, mas que faz com que às vezes demora 10 meses, às vezes demora 6, às vezes demora 12, depende de cada obra. Uhum. Você teve alguns imprevistos lá com a equipe da obra, por isso que demorou um pouco mais. Mas o mais importante de tudo é quando você finaliza a clínica dos seus sonhos, você não dever R$1. Exatamente. Você ficar. Tudo que entrar agora é meu. É lucro. Né? Você não fica aquele negócio, nossa, carregando aquela dívida, aquele financiamento, negócio. Um parcelamento. Eu lembro que a gente fez tudo tão organizado. Quando eu devo comprar cadeira? Não, calma. Cadeira não vai comprar agora. Vamos esperar, porque é 10 meses para construir, não vai comprar cadeira agora para ela ficar guardada? Vai gastar um dinheiro para ficar estragando? Então, não, espera. Liga lá, quanto tempo para entregar? 40 dias? Então, 40 dias antes não é compra. Aí, e ligou lá, vai comprar a cadeira como? Não, vou comprar à vista. Metade agora, metade quando chegar. Então, é tudo planejado. Para quê? Para você realmente não ter dívida. Tem muita gente, Patrícia, que realiza esse sonho e depois se mata para pagar. Aí, às vezes, não consegue vender, aí elevou o custo, tem dívida para pagar. Aí, então, o que era para ser a realização do maior sonho da vida do dentista vira um maior pesadelo. Exatamente, porque não se programou, não planejou. E eu acho que a mentoria é isso, né? É você ter um planejamento para determinadas coisas que você vai fazer ali e também para, né, para sua vida, né? Para você não ficar endividado, para você ser uma pessoa mais organizada financeiramente. E importantíssimo. Né? Outro planejamento que a gente fez juntos. A Patrícia é especialista em faceta de resina. Então, isso você já fazia. Só que a Patrícia também perdia muito tempo fazendo outras coisas. Exatamente. Outros procedimentos. Então, a gente, analisando os procedimentos, viu que não compensava mais a Patrícia fazer ortodontia, vários procedimentos clínico geral, extração. Não compensava. Alan, mas está falando que não compensa fazer esses procedimentos? Não. Estou falando que no caso da Patrícia não compensava ela fazer. Ela tinha que usar o tempo de cadeira dela para fazer lente. E na clínica maior, com mais 2 salas, a gente trazia outros profissionais para suprir essa demanda. E isso está rodando lá hoje, né? Tá, e muito bem, graças a Deus, desde o momento que a gente abriu, né, todas as metas a gente colocou ali, a gente conseguiu, graças a Deus, e assim, nossa... Quantos profissionais está lá hoje? Com você? De dentista? De dentista... E fazendo o quê? Só pra gente entender. Eu tenho a doutora Jai, que faz a parte clínica para mim, prótese, doutor Matheus, que faz implante e cirurgia, a doutora Auana, que faz canal, e a doutora Jéssica, que faz aparelho Invisalign. 4, com você 5. 5. Então, isso só foi possível porque aumentou a estrutura da clínica. Exatamente, não tinha espaço não. Não. Muita gente, muito paciente, nossa... E trazer o lance do implante foi algo que agregou valor, agregou faturamento. Então, é o que a gente estava falando até em outros episódios aqui, Patrícia, com outros convidados. A importância do dentista que se especializa em faceta de resina, por exemplo, não ficar só dependente da faceta de resina. Então, monta uma estrutura na tua clínica que você consiga atender a demanda de outros procedimentos também. Por quê? Porque senão você só fica refém do teu braço. Se você não estiver trabalhando, você não está ganhando. Exatamente. Não é? E a gente fica com aquilo, né? Meu Deus, e se acontecer alguma coisa comigo, né? Por mais que você tenha uma reserva de emergência, aquilo ali precisa estar rodando, né? De alguma forma, aquilo precisa rodar sem você estar ali, né? E hoje a gente está vendo, né, resultados disso na clínica, que, assim, boa parte depende de mim ali e boa parte também dos outros profissionais na clínica. Então, assim, bem legal. Perfeito. Acho que é muito legal o que você está construindo lá. Parabéns pela clínica, parabéns pelo trabalho. Parabéns pelo seu trabalho também. Mas só funcionou porque você fez a tua parte, tá? Exatamente. Eu costumo falar que a mentoria é o GPS, ela é um guia, mas o meu trabalho não dá certo para todo mundo, sou bem franco em falar. Tem muitos dentistas que podem chegar em você depois desse podcast e falar, mas eu contratei o Alan e não tive resultado nenhum. E é verdade. Não é mentira. Por quê? Mas como explicar a gente ter centenas de dentistas no Brasil que teve resultados como você? Cara, eu não paguei pra você vir aqui falar isso. Foi. Pelo contrário, você que me paga ainda. Pra vir longe, hein? Então, assim, você que é minha cliente, você tá aqui contando a tua história, assim como várias pessoas sentou nesse podcast para contar. Por que dá certo para alguns e não dá certo para outros? Porque, assim como você é dentista, se você vai fazer um tratamento no teu paciente
e orienta exatamente ele. Você vai lá e faz as facetas, as coisas mais lindas. E o cara sai do teu consultório, vai pro churrasco e abre uma garrafa e quebra a lente. A culpa é sua? Não. Cara, então assim, você concorda que depende do paciente fazer a parte dele? Exatamente. No meu caso, depende muito do dentista fazer a parte dele também. Então, eu sei que tem muitos dentistas aí que às vezes ficam um pouco frustrados porque não teve o mesmo resultado. Uhum. Eu tô escutando a Patrícia aí, às vezes eu sou teu cliente e ainda não tive o resultado dela. Mas será que você já fez o que ela fez também? Trabalhou o horário que você já trabalhou, sábado, domingo? Cara, olha o quanto de coisa você fez para alcançar o que você alcançou. Exatamente. Até no ano, nesses 10 meses, né, antes da abertura da clínica nova, eu lembro que eu trabalhei, assim, todos os feriados. Até de domingo eu fui, assim, eu não folguei quase nenhum, porque eu tinha o objetivo, né? E assim, e eu não me arrependo também não. Só que às vezes o que as pessoas deixam de fazer é fazer o que tem que ser feito, né? Não dói, é doloroso, né? Você cansa também, mas às vezes as pessoas não querem abrir mão de algumas coisas. Se talvez a gente fosse conversar sobre, separa aí, Alan, então, os 5 clientes, os 10 clientes seus que mais teve resultado. Todos eles trabalhou muito. Uhum. Todos eles, quando a gente falou assim, para de gastar com isso, parou. Uhum. Por um período, Sim. até alcançar um objetivo. Então, tem algumas coisas em comum que todos eles fez. Que tem levaram disciplina, a isso, né? tem muito trabalho, foca em marketing, não fica reclamando que não tem tempo. Uhum. Postar no Instagram é um saco às vezes, né? Tem dia que você fala assim, hoje parece que eu não quero aparecer. Ai, que saco, né? Mas faz parte do trabalho, né? Como que você vai ficar sumida lá? Então. Tanto é que uma das estratégias que a gente usou lá no começo, que deu muito resultado, foi uma parceria, né? Foi. A gente fez uma parceria lá no início, né, fiz a lente com uma influencer. Com uma influencer. E assim, eu lembro que depois que eu fiz essa parceria, fez assim, buf. Foi o boom, né? A gente comecei a ter muito caso. Eu comecei a fazer, e eu lembro que a gente começou a falar assim, nossa, Atibaia inteiro tá com lente em todo mundo. E aí, essa parceria também foi importantíssima. Foi. E aí, entra naquele ponto. O gestor financeiro, ele não tem obrigação nenhuma de te ajudar a vender. Só que lá na empresa, a gente é meio curioso, sabe? Então, a gente sempre quer o resultado do cliente. Lógico. Então, você sabe disso. A gente já fez várias reuniões que a gente fala de todos os assuntos. De tudo. Dica de tudo, não só daquilo, né? A vantagem que a gente tem lá hoje na empresa é por atender mais de 800 clínicas, eu fico pensando, o que deu certo para um, que pode dar para outro. E aquele dia que a gente conversou sobre a influencer, porque já tinha acontecido, já tinha dado certo para alguém. Uhum. E hoje eu tenho o gestor meu lá que tá pensando, deu certo pra Patrícia lá em Atibaia uma vez, ela fez com uma influencer, deu certo. Uhum. É garantido que vai dar certo pros outros? Não. Não. Talvez não. O que funciona para um, não funciona pro outro. Você quer um exemplo disso? Recentemente, uma gestora minha lá, ela indicou pro cliente dela fazer panfleto. Cara, o panfleto tá totalmente ultrapassado. Tá. Mas ela fez e vendeu. Naquele mês, teve um resultado absurdo. Meu Deus. Então, assim, talvez se eu falar isso pra você fazer Atibaia, não vai vender nada, vai dar risada. Acho panfleto. Então, mas funcionou no caso da cliente ali. Uhum. Então, são esses exemplos que a gente puxa e traz. É a vantagem de você ter um gestor que atende só dentista e que está envolvido com esse tanto de gente. Entende o mercado, né? Especializado naquela parte. Então, tudo que vê, assim, já consegue captar e repassar para um outro cliente. Então, isso é como tá? E o teu faturamento? Que você imaginava faturar, passar de 100 mil, faturar as coisas, conquistar as coisas que você está conquistando hoje? Nunca. É até engraçado, assim, né? Você pensar, às vezes eu penso assim, meu Deus do céu, gente, da onde que eu vim? Como que pode hoje faturar, né? Ter faturamento acima de 6 dígitos? A gente olha para trás, eu fico bem contente e, assim, às vezes até desacreditada. Mas, assim, tudo é persistência, foco. E trabalho bem feito, né? E o trabalho bem feito. Quando você entra dentro daquela clínica lá, já chegou de você entrar lá e ficar pensando, cara, o que eu fiz aqui? Sim, já, direto. Eu olho e falo assim, meu Deus. No começo, quando eu tava lá nos primeiros dias, assim, eu olhava e ficava assim, deslumbrada, assim. Meu Deus do céu, isso aqui é meu mesmo. Sabe quando você fala assim, alguém me belisca, isso aqui é meu? Se sentindo uma estranha dentro. Exato. Até quando a arquiteta veio e me mostrou o projeto, quando ela fez, eu olhei assim, eu até assustei, eu falei assim, nossa, porque eu passei as referências pra ela, assim,
ela me mostrou, eu fiquei assim, né, meio passada. Eu falei assim, meu Deus, será que isso tudo é pra mim? Eu lembro que ela falou pra mim assim, você precisa se imaginar nessa clínica, se imagina nessa clínica. E parecia ainda pra mim muito, né? Mas é tudo, eu falo que tudo tá na nossa mente, né? Tá tudo aqui dentro. Total. Quando você não muda isso, você não acredita naquilo, não acontece. O que foi assim? Acho que a clínica é uma delas, mas fala aí pra mim as 2, 3 coisas que você conquistou nesse período. Eu acredito que o que eu, assim, O que foi mais legal, o que mais impactou, assim? A clínica, sem sombra de dúvidas, assim, foi um diferencial. E, assim, uma coisa que eu, né, com a mentoria também eu consegui, né, de ir organizando a parte financeira. Hoje eu consigo ajudar meu pai não tem condição, consigo ajudar minha mãe. Então, hoje, Pô, assim... isso é legal. E, assim, parece até uma coisa boba, mas, assim, Não. outra coisa também que eu falo, assim, você entrar... que a gente sempre teve, foi muito limitado, né? Eu lembro quando a gente ia no mercado, eu e meu pai, quando eu era menor, né? Ele falava pra mim, se ele ia fazer compra, ele falava pra mim assim, Patrícia, escolhe uma coisa só. Aí eu ficava assim, meu Deus, o que eu vou escolher? Aí às vezes eu escolhia um Yo-Yo Mix, né? Era coisa, tinha que ser baratinho também. Ou uma bolachinha. Hoje ela vai lá e compra 10 Yo-Yo Mix. Nossa, E aí, hoje, entrar no mercado e poder comprar o que eu quero, né? É assim, pra mim, eu acho que... Olha que loucura, o quanto fica ancorado. Às vezes não é nada demais mesmo, mas é que é a necessidade, a falta que você teve lá na infância. É, a escassez, né? E aí, hoje, assim, isso e poder ajudar. Acho que poder ajudar as pessoas, né? Tanto a minha família, as pessoas à minha volta. Eu acho que você transbordar isso na vida do outro é, assim, incrível. Eu costumo pregar nos cursos que eu vou, você estava lá em um deles até, que eu recebo muita mensagem de dentista frustrado, sabe, Patrícia, no meu Instagram. E eu costumo pregar que a odontologia hoje é uma das áreas que mais cresce no Brasil. E que a odontologia pode mudar a vida das pessoas e pode mudar a vida da família das pessoas. Você acredita nisso? Acredito, com certeza. Você acredita que mudou a sua? Mudou muito, da água pro vinho. Meu Deus do céu, eu falo assim que... Outra Patrícia. E eu, né, não imaginava isso, não. Mas, assim, quando a gente olha pra trás, você fala assim, meu Deus. Porque até muita gente fala assim, quando você conversa com outros dentistas, até um tempo atrás, às vezes eu conversava assim, e eles falavam assim, não, imagina, dentista não é assim, não. Não ganha dinheiro, não. Não ganha dinheiro, não. E às vezes eu já tava com faturamento, né, acima do que eles estavam falando, mas às vezes, assim, você comentar com uma pessoa assim, parece que você tá mentindo ainda, né? E, Patrícia, você deixou pessoas pra trás? Porque a gente entende que o sucesso é solitário. E às vezes, pessoas da família, amigos, primos, parentes, principalmente amigos, que a gente achava que era amigo e que acaba ficando para trás porque tem gente que não consegue entender como que você veio do mesmo lugar que ele e chegou onde você chegou e a pessoa não. Aconteceu com você? Aconteceu. Muita gente. Eu falo que assim... A Patrícia é exibida, o dinheiro subiu pra cabeça. Eu escuto continuamente essa frase. Eu escuto, isso daí, ó, já não é mais a mesma. Nossa, lá, ó, depois que começou a ganhar dinheiro, mudou completamente. E eu nunca mudei minha essência, não. Eu continuo do mesmo jeito, mas as pessoas, querendo ou não... E aí, claro que você vai selecionando as pessoas, né? Tem gente que você fala assim, não preciso ter na minha vida. Então, eu selecionei bastante as pessoas que estão à minha volta. Bastante. Eu acho que é natural a gente perder pessoas. Infelizmente. Faz parte do processo, né? Infelizmente, mas tem pessoas que não tá preparado mesmo. Não, e porque muita gente acha que você querer, né, as coisas, querer ter as coisas tá errado. Tá errado, o dinheiro tá errado, você querer ter dinheiro tá errado. É que você tá sendo gananciosa. Nossa, Patrícia, ficou gananciosa. E talvez as pessoas que mais te apontem é as pessoas lá da tua cidade. Mas porque é uma cabecinha muito fechada, né? Mente muito fechada. Não julgo, né? Porque eu falo que a cabeça fechada, a pessoa tá muito limitada, né? A pessoa não consegue imaginar fora ali daquela estratosfera. Então, é a pessoa muito limitada. E aí, eu acho que é mais essa questão de aqui dentro. Eu aprendi também, estudando, eu acho que foi num podcast do Joel J, que ele fala sobre isso, que o lugar mais difícil da gente crescer é onde a gente nasceu. Porque ali, as pessoas sabem quem é você. Sabe onde você morou, sabe o que você aprontou, sabe o que você já fez de bom, o que você já fez de ruim, sabe quem é você, sabe teus erros, teus acertos.
Ali todo mundo sabe quem é você. Então é o pior lugar para você crescer. Yeah. Então, ele até fala, você quer crescer? Vai embora. Vai ficar perto de pessoas que têm a ver com o seu futuro. Porque as pessoas que têm a ver com o teu passado só vai te puxar para trás. E faz muito sentido para mim. Total. E olha, Alan, mas você tá lá no mesmo lugar. Tô, mas eu vivo um caos desse às vezes. Porque a galera que tem a ver com o seu passado só consegue comparar as cagadas que você fez, não consegue entender que você evoluiu, que você tá buscando conhecimento, que você aprendeu. Então, por isso que eu imaginei que talvez o maior preconceito que você deve enfrentar é das pessoas que ficaram lá. Porque as pessoas que te conheceram em São Paulo viu a tua luta, viu a tua busca. Admirou, né? Mas aconteceu. Até aconteceu também pessoas, lógico, da minha cidade, que às vezes me achava, tipo assim, na internet, e até uma comentou uma vez assim, nossa, você é aquela Patrícia, aquela menininha que morava na Coab? Eu falei, sim. E assim, tem muita gente também que admira. E muitas pessoas, claro, não aceita. E assim, aí acha que é sorte, acha que, porque ela teve... Que veio fazer coisa errada. Essa oportunidade ela teve porque, por conhecer pessoas tal, entendeu? E não, né? Eu falo assim, que é o trabalho da gente, né? Eu sempre trabalhei de forma muito honesta, sempre, né, tive muitos princípios, valores, nunca deixei isso passar na frente. Então, acho que é difícil essa parte, viu? É possível para você ficar milionário, para você, assim, na sua opinião, é possível ficar milionário na odontologia? Com toda certeza do mundo. Acredito que todo dentista que se esforce, que trabalhe, que vai atrás, coloca ali o objetivo, né? E foca, com certeza é possível ficar milionário na odontologia. E se você pudesse dar uma dica, ou se você pudesse sentar para conversar hoje com aquela mesma pessoa que falou para você que odontologia não era para pobre, o que você falaria para essa pessoa hoje, com a cabeça que você tem hoje? Vou falar pro pessoal. Pode. O que eu falaria hoje, né? Se fosse pra Patrícia lá de trás. O que eu falaria é o seguinte: para vocês acreditarem primeiro no potencial de vocês. Essa é a primeira parte. Então, você acreditar que você consegue, acreditar que é possível. Segunda coisa é ter um objetivo claro ali e querer muito aquilo, né? E a partir disso, você já vai conseguir, né, ter metade ali do que você deseja. Outra coisa que eu falo muito é você ter que ter peito para enfrentar a vida de frente. Então, assim, a pessoa quer muito aquilo, mas o primeiro obstáculo que ela tem, ela vai e desiste. E não deixar que as pessoas falam da sua vida, o que elas falarem também, não se importar com isso. Você que escreve a sua história, você que sabe da sua vida e foca no objetivo, tenha determinação e voa. Onde a Patrícia quer chegar? Como você se vê daqui a uns anos? Patrícia, daqui a uns anos eu quero ter total liberdade financeira, continuar trabalhando, continuar fazendo, porque eu amo atender os pacientes, eu amo fazer lente, né? Eu amo transformar a vida do outro, mas eu acredito que a Patrícia daqui a uns anos vai estar aí viajando o mundo. Aí você tá perto. Mas acho que isso. E transbordando na vida do outro. Ótimo. Patrícia, eu queria te agradecer. Te agradecer pela tua presença, por ter vindo de Atibaia aqui para gravar comigo. Te agradecer por esses anos de parceria, por acreditar também no meu trabalho lá atrás, por permitir que a minha empresa, que eu fizesse parte dessa tua história. É um privilégio realmente que Deus me deu poder conhecer pessoas assim e poder participar de histórias tão transformadoras. Eu acredito que o meu trabalho foi um propósito de Deus na minha vida também, porque a gente começa as coisas pensando no dinheiro e depois a gente descobre que não é nada pelo dinheiro, porque o dinheiro realmente é a consequência de um trabalho bem feito. Então eu queria te agradecer por todo esse tempo juntos. Eu espero que a gente continue prosperando junto por muitos e muitos anos aí pela frente. E mais uma vez, parabéns por cada conquista, pela clínica nova, pelos projetos novos, por tudo que você vem construindo, tá bom? E saiba que você pode contar comigo, com o Instituto Financeiro, sempre que você precisar. E eu que gostaria de agradecer primeiramente, né, por participar, de compartilhar um pouco da minha história aqui, um pouco da trajetória, falar um pouco, né, sobre a Patrícia e agradecer também ao seu trabalho, a todo o trabalho da equipe, e ainda a gente vai longe.
Vai, se Deus quiser. quiser. As pessoas que quiserem encontrar o seu trabalho, se quiser fazer faceta de resina com a Patrícia Atibaia, ou se quiser te encontrar no Instagram para acompanhar seus casos, deixa seu Instagram pra galera. O Instagram tá @doutora DRA Patrícia Vieira. Boa. Segue ela lá, que tem caso todo dia lá de faceta de resina. Todo dia. Andando de cavalo. Hipismo, né? Hipismo. Boa. Galera, é isso. Vocês me encontram lá no @Alan Espinosa Matias e no YouTube, no canal do podcast Eu Escolhi Prosperar, onde todos os domingos, às 10 da manhã, sai o episódio novo, sempre com um convidado muito especial, compartilhando o máximo de conhecimento aqui. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal e ativa o sininho aí para não perder nenhum episódio. Muito obrigado a todos vocês e até a próxima.